Mas olha que interessante. Tudo o que acontece conosco é uma oportunidade para a gente trazer uma reflexão e um perdão a si mesmo, um aprendizado. Porque até então eu não tinha discutido comigo mesmo em relação a esse passude porque avô. Qualquer pessoa que fica brava perde a razão. Sejam pacientes perdoando. Nós ficamos bravos por pequenas coisas. Aí eu voltei lá no nosso almoço, Ângelo, que nós falamos que tem coisas pequenas que a pessoa perde a razão e chega até a tirar a vida do outro. Como alguém que o fecha no sinal, você está com uma arma, você dá um tiro e mata o outro. Né? Não dá nenhum benefício da dúvida. Mas aquilo que nos tira do sério, aí está o grande mistério, uma oportunidade para aperfeiçoar as suas boas ações e não perder o controle da sua vida. Nós gostamos de Ganzu Letová. Alguém lhe ofendeu? A ofensa lhe causou muita dor. Essa pessoa só lhe ofendeu porque a Hashem acredita que você está pronto para mudar o seu nível espiritual. Consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida. Para você mudar o seu masal, que não é sorte, para você mudar na esfera espiritual, onde nós estamos nesse exato momento, você precisa passar por um teste. E os testes vão ser em relação às pessoas. Porque no Yom Kippur não adianta pedir perdão para Deus? Porque o meu processo de elevação, de transformação está no outro. Então, Deus prepara uma situação para que nós precisamos elevar e mudar o nosso estado atual. Baruch Hashem. É muito interessante essa situação. E para você entender isso, olha que interessante. Perdoar quem? A si mesmo. Porque você percebe que os erros que estão acontecendo são através das nossas atitudes. Por que eu vou ficar bravo, nervoso, sem noção? Ganzu Letová. Deus devolve a nós a vida todos os dias, porque Ele confia na nossa transformação. Se Ele acredita na sua transformação, agradeça pelaquela pessoa chata que está atrapalhando o seu caminho, porque é uma oportunidade para mudar o seu masal. O masal é tão importante que no dia do aniversário a gente fala: aproveita o seu masal hoje para abençoar a vida das pessoas. Para você mudar esse processo espiritual, para você mudar, vamos pensar na hierarquia militar, para você sair de soldado para cabo, você vai aumentar a sua patente. Mas Deus não quer que sejamos cabos soldados. Deus está te chamando para ser um dos oficiais. Quando Jetro falou para Moshe, você vai morrer desse jeito. Aí ele falou assim: procura os oficiais com qualidade moral, para que eles possam ajudar o povo. Todo mundo é importante? Todos são importantes. Mas precisamos nos tornar oficiais com qualidade moral para que possamos ajudar todos a Carral. Olha que interessante. Todos nós temos um tempo. José ficou quanto tempo na prisão? Vários anos. 2 décadas na prisão. O faraó, ele só sonhou sobre as espigas e as vacas magras e gordas, porque chegou o momento de José sair da prisão. Se não tivesse chegado o momento de José sair da prisão, Faraó não teria sonhado. Baruch Hashem. Os sonhos de Faraó foram um prenúncio para Yosef. Chegou o seu momento de sair da prisão. Todos nós já tivemos inúmeras oportunidades para sairmos da prisão, mas por ficarmos bravos,
nervosos, nutrindo a centelha do ódio, ficamos frustrados e perdemos a nossa liberdade. Deus nos livre. Se José tivesse bravo na prisão, ele teria ficado lá. Ganzul Letová é um desafio, mas é uma grande verdade. As oportunidades que Hashem cria são diárias. Não prolongue o seu tempo no cativeiro. Infelizmente, alguns decidem permanecer na prisão para sempre. Deus nos livre. Muitos falam, eu não perdoo. Muitos falam, eu quero o mal daquela pessoa. Muitos falam, eu morro, mas ele morre também. Deus nos livre. Deus quer mudar o nosso Mazal. Yom Kippur, Deus está mudando. Eu não gosto de falar da sorte, porque sorte vulgar é puro. Mas Deus está mudando algo muito especial em nós. São as centelhas da nossa alma divina. Deus está mudando a gente de nível. E Ele tem o trabalho de colocar uma pessoa a cada momento no seu tempo. Quantos faraós já sonharam e apresentaram um sonho a você para tirar você da prisão e você não teve discernimento? José, quando o faraó o chamou, ele falou, olha, eu não tenho interpretação de nada. Quem pode dar interpretação das coisas é exclusivamente o meu Deus. Por isso faraó ficou antenado e ouviu, porque ele sabia da condição de José. Mas José falou assim, não, eu não posso nada. Quem pode é alguém que está acima de mim. Se uma pessoa que está dentro de uma prisão tem uma oportunidade, ele não se arrisca, existe algo muito maior. Existe algo muito maior para cada um de nós. E nós precisamos sair das nossas prisões emocionais. Todos nós passamos por situações difíceis. Já ofendemos e fomos ofendidos. Já choramos e causamos choros. Impossível avaliar quem sofreu mais. Entretanto, percebemos que cada um passa por um teste que o levará a um patamar muito mais alto. Baruch Hashem. Seu teste é difícil, o meu é difícil. Não tem como avaliar qual é o mais difícil. Mas todos nós estamos passando por um processo direcionado por Deus, Ganzul Letová, porque o Eterno acredita em nós e quer levar a cada um de nós por um nível mais alto. João Silas, complementando, o que eu vejo é que conforme foram as pessoas que estão nos passando testes, é o nosso lugar mais alto. Por exemplo, se a sua mãe, que é realmente o seu teste, ela tem um lugar muito alto. Se o seu filho, seu lugar muito alto. Existem colegas de trabalho, aí é um lugar alto, mas não tanto. Então, às vezes, as pessoas falam, mas tinha que ser a minha mãe. Mas o lugar que você quer ir, se você quer ir, não. O lugar que o Eterno propôs para nós é muito alto. Então, quando sofremos muito, isso eu falo assim, nesse Yom Kippur nosso é isso. Os testes, eles são feitos com pessoas próximas a nós. E é tudo correspondente com o grau que nós vamos alcançar. Tem gente que é avó, é um grau alto, mas nem tanto. Mas mãe, filho, isso é altíssimo. Então, nós é que demoramos para entender. Por isso que todo ano a gente faz essas restas, a gente começou a fazer. A Neilá e tudo, todas as vezes. Porque a gente não consegue entender. E nesse caso de José, se fosse qualquer um de nós, a gente já está na cadeia há 20 anos. O faraó manda nos chamar. Você ia dar uma embromada, ia dar um jeito de decifrar esse sonho. Você não está aguentando cadeia. Então José fala, não precisa de propina, não precisa de embromar, não pode deixar que eu continuo conduzindo. Era o tempo exato. Então o que o Silas fala hoje é da ira. A ira, 2 anos atrás eu falei, a ira é um Deus. Quando você está irado, você fica cego, você obedece a sua ira. Então nós já estudamos, e a ira fica do tamanho do seu corpo. Manda, você faz, por isso que mata. Ah, minha mulher me traiu. Mas quem transgrediu? Sua mulher ou você? Ela. Então, quem paga é ela. Aí você vai e mata, aí você transgrediu também. É isso que é uma coisa. Mas isso não é fácil não, tá? Eu estou falando que é o projeto. O projeto de Deus é isso. Quando o Silas fala que a pessoa levanta e mata, é isso.
Então, teve uma fechada, então a pessoa entrou sem dar seta. Aí você para na frente, briga e xinga. Primeiro que a seta dele está estragada, segundo que ele é péssimo, terceiro que ele é ignorante. Quem está transgredindo é ele. Até a gente chegar nesse estágio altíssimo, aí dura anos. Quando o Silas fala, o que te irrita muito? É o negócio de horário. Então eu falei, que você está marcando que horas? É 20 ou 21 minutos? É 20. Então, e tem outra coisa que eu quero só avisar para você ficar feliz. O Eterno trabalha com horário. Ele falou, a festa fixa é essa. É fixada. O Eterno não tem atraso. Então eu não estou tão... Mas eu tenho que ser mais condescendente. Eu não tenho. É muito interessante que os nossos avós, os patriarcas, Abraão, ele representa bondade. Isaac representa severidade. Jacó representa equilíbrio. Então vamos lá no Jacó Avino, nosso pai. É um grande exemplo para nós. Ele nunca ficava nervoso e nem nutria ódio em seu interior. Jacó, toda a sua trajetória de vida, quando a sua mãe falou, olha, seu irmão vai te matar, vai embora. O pai dele deu riqueza para ele, quando ele estava indo embora, ele foi ao encontro dele, falou, meu pai mandou te matar. Ele falou, mas eu sou seu tio, ensinei você a Torá. Ele falou, mas meu pai falou que é para eu te matar. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, leva tudo que eu tenho, toda a riqueza que eu tenho, e se você tirou a riqueza da pessoa, você tirou a capa da pessoa, você tirou a vida da pessoa. Aí ele fala assim, não, está certo, então eu vou pegar tudo que você tem, e deixou Jacó sem nada. O que Jacó fez? Fez um altar para Deus. Ele falou assim, ó Deus, estou sem nada, mas se o Senhor der a mim água, um local para encostar a minha cabeça e um pão para eu comer, vou dar para o Senhor meu dízimo, uma oferta lá para o Senhor, está tudo bem. E vida segue. E seguiu o seu caminho e foi até Labão. Quando Labão soube que ele estava chegando, e falou, opa, está chegando riqueza para mim. Porque quando o pai dele foi com riqueza. E ele chegou sem nada. Ele falou, o que você quer aqui? Sem nada. Você não trouxe nada, nada, nada. Eu quero casar com minha filha, então você tem que trabalhar para ter alguma coisa. O que ele falou? Trabalho 7 anos. E ele teve que trabalhar 7 anos. E no dia do casamento, aquela festa bonita, quando ele acorda de manhã, quem estava com ele? Leia. Ele falou, Leia, só um minutinho, me dá licença, que aconteceu alguma coisa. Foi lá e conversou com Labão. Ele brigou com Labão? Ele maltratou Labão? O que ele perguntou para Labão? O que aconteceu? Quem entrou na tenda foi Leia, não foi Raquel. Não tem alguma... Está em dúvida alguma coisa no nosso contrato? Vamos rever o nosso contrato? E ele falou, não, é costume nosso. A mais velha tem que ir primeira. Mas tudo bem, passa 7 dias, trabalha mais 7 anos. Eu mando Raquel semana que vem. Tudo bem, tá certo, Labão, concordo com você. Vida que segue. Os contratos foram mudados várias vezes. Tudo bem, a vida segue. Sem ódio, sem perder a razão, perdoando e recebendo o seu masal, sua prosperidade. De quem chegou sem nada, saiu milionário. Um dos homens mais ricos. Ele preservou o equilíbrio de suas emoções e nunca abandonou a confiança em Hashem. A vida de Jacó foi fácil? Dificílima. Mas ele tinha bitarrom e ele não ficava nervoso. Sabia que tudo era Ganzul Etová. Às vezes desenvolvemos emoções negativas em relação às outras pessoas. Daí a gente fala assim, eu não gosto de você, né? Não fui com a sua cara. Sejam colegas de trabalho, de faculdade, familiares ou até mesmo vizinhos. Lembremos que as pessoas só cruzam o nosso caminho para um bem proveitoso. Não existe o acaso. Precisamos buscar realizar mais e mais boas ações. E isso é para o nosso próprio bem. E se não encontrarmos pessoas para realizar essa transformação, não faremos a tão desejada Tikkun. As pessoas chatas que cruzam os nossos caminhos,
é simplesmente para você não ficar chato, não ficar nervoso. Ganzuleto vai tornar a pessoa melhor, mudar o seu masal. Se Yaakov tivesse apelado, obrigado, falado, quero saber de você mais, nós combinamos uma coisa, a Leia vai para lá, acabou. Acabou as 12 tribos. Tinham acabado o povo de Israel. Entenda, não existe nada fora Hashem. Tudo que acontece conosco é permissão de Deus. Se vocês tivessem mandado mensagem para Soraya, eu não tinha escrito isso essa madrugada. Tudo é permissão de Hashem. Se não tiver pessoas para levar você a uma reflexão, você não sai do lugar. Se nós não pensarmos, nós não saímos do lugar. Só existe o povo de Israel, só existem os filhos de Abraão, porque Abraão pensou. Abraão foi o primeiro homem a pensar diferente. Ele falou, a árvore não nasce por acaso. O sol vai, a lua vem, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguém que domina esse mundo. Quem que é essa pessoa? Quem está dominando esse mundo não são as imagens que o meu pai carrega e vende na casa dele. Não faz sentido uma imagem de escultura dominar tudo isso aqui, se essas imagens sou eu que faço. Foi uma pessoa pensante. Quem pensa muda o seu masal. Quem não pensa, não vai Maria, vai com as outras. Nós precisamos pensar. A nossa função como praticantes de Torá, nós temos um desafio de pensar. Porque Avot é pouquinha coisa, 7 capítulos. Mas cada passur daquele ali dá para a gente escrever 50.000 livros, pensamentos. O povo judeu, os nossos sábios, eles são pensantes. Nós temos que pensar. Não podemos pegar a coisa e deixar do jeito que está. Abraão pensou e atravessou do outro lado sozinho e fez um pacto com Deus. E ele, que era um pensante, falou assim, olha, se essas imagens não podem construir tudo, mas quando ele pegou os animais e partiu no meio, ele falou, se o senhor não cumprir isso aqui, o senhor vai morrer, eu vou te matar. Olha que desafio interessante. Olha a nível que Abraão chegou. Ele conseguiu pegar a parte de constelações, de todas essas coisas, que eu não vou entrar nisso agora. Mas o que eu quero dizer para você, toda situação na sua vida é para você pensar. Deus não quer que nenhum de nós tenhamos uma vida de frustração, de emoções abaladas. Não podemos viver com as nossas emoções abaladas, nervosinho, chatinho. Isso não é legal, você está perdendo a oportunidade de sair da sua prisão. Porque as pessoas hoje estão presas em vícios, em tantas coisas, medicações, porque elas não abrem mão do seu eu. Parece fácil, gente, mas é difícil. Só Hashem. É impossível desenvolver tolerância se não houver convívio com as pessoas. Como que a Soraya vai desenvolver tolerância se eu andar no mesmo horário que ela? Eu tenho que atrasar para ela desenvolver tolerância. Senão ela nunca vai desenvolver tolerância. Se ela não tiver um Silas para atrasar, ela não vai desenvolver tolerância. E não vai conseguir um novo masal. Entenda isso. As pessoas que estão do seu lado, elas vão pisar na sua bola para você desenvolver tolerância. O mundo está sem tolerância, gente. Precisamos ser mais tolerantes. É o que é Deus? Entenderem como que Deus é bom. Deus deu um castigo para a mulher, não deu? Ela vai sentir dores de parto. Então você não, né? Que você vai fazer cesárea. A mulher vai ter uma fragilidade emocional e ela será dominada na sua fragilidade emocional pelo homem.
É o que eu digo, contador. Não, depende, deixa eu ver. Deixa eu analisar. A mulher é dominada emocionalmente pelo homem. A mulher é dominada emocionalmente pelo homem. O homem domina a mulher. O seu desejo é para o seu marido e ele vai dominar sobre ela. O seu desejo será para o seu marido e ele será dominado por você. Ah, não, você está fora. É o que é, Rodrigo? Mas não tem pauta concordar, amigo, não? Se você falar que a unha do pé da sua esposa é feia, ela vai ficar com isso pro resto da vida, vai botar o pé e vai colocar outro pé. Não. Outra unha. A Rose quer falar. Fala. Não, mas é que o Silas fala que realmente o homem domina a mulher. Só que se ele está falando que Deus fez, mas Deus pegou algo e deu a mulher que chama sabedoria. Eu vou chegar lá. Não, mas ela... O que acontece? A emoção, Nossa, arma é... a mulher, ela tem a sua função de luz. A inteligência do homem está ligada à mulher. A mulher é essa luz. Mas a emoção da mulher é zero. Emoção é zero? Zero. Mas não entendi. Como assim? Qualquer coisa que o homem falar com a mulher, com o cônjuge, ela derruba a mulher, ela não tem equilíbrio Então não é emoção zero. Ela emoção é 100%. zero, zero. A emoção dela é 100. Ela não tem. Razão zero. A razão zero. A razão zero. O que eu Aqui tô só falando- tem... Todas as mulheres, qualquer mulher, ela tem uma insegurança em relação ao parceiro. Qualquer o quê? Toda mulher tem uma insegurança. Geraldinho falou que não entendeu nada. Não, Geraldino, a Rosilene te domina? Você domina a Rosilene? Sim. As mulheres dominam os homens, sempre vão dominar. Porque o Eterno deu à mulher Não, Geraldino. a Ela falou que não, sabedoria, domina. a luz. O homem só consegue estar em equilíbrio através da sua mulher. Porém, a mulher, se você falar qualquer coisa negativa em relação à sua mulher, você a derruba e para levantá-la novamente é muito difícil. Esse é o caos que Deus colocou de domínio sobre o homem. Por exemplo, se um homem deixar de procurar a mulher, ela vai ficar grilada. E quando ela nega a gente 2 semanas, para ela tá normal. Tolerância, eu tenho que aceitar. Entendeu isso? Aí deixa você. Aí fica você. 2 semanas você correndo atrás e nada. Fica você sem correr atrás. O que está acontecendo? Cartão vermelho eu vou sumir. Você entende? Tem o domínio das coisas. Então, assim, a parte... Tolerância. Deus colocou isso para haver um equilíbrio. Porque o homem se sente o mais bonito e o dominante Mas aonde? na casa dele. Eles têm essa aonde ilusão. que é bonita a Ele casa acha que ele é o dele? melhor, que ele é o melhor em todas. O que é? Não, ele se sente. O homem se sente, é uma ilusão. E a mulher Isso, suporta. Graciano. E a mulher suporta essa ilusão. Isso é coisa de casamento. Vamos voltar para nós. Esse cara é muito forte. É o quê, Rodrigo? O Rodrigo. Eu falo para vocês assim, por que as clínicas de estéticas estão sempre lotadas? Por causa desse versículo aqui. Porque as mulheres se embelezam tanto para serem valorizadas pelos seus maridos, Não necessariamente. pelo seu domínio que foi dado. Não vai fazer, não só isso, não só isso. Isso é um domínio. Eu não vou entrar nisso hoje, mas se o Eterno permitir, em Bereshit a gente entra. Não, mas a mulher é a capacidade intelectual, sempre foi e será. Somos mesmo. A capacidade intelectual. Tanto que quando o Adão saiu do Éden, Adão ficou mais de 100 anos no Eretz, depois que Eva abriu uma oportunidade para que ele voltasse, eles tiveram contato novamente. Adão ficou totalmente perdido no mundo. É o quê, Um homem Rodrigo? sem mulher.
Sim. Ah, pode falar. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O homem é só aqui. Só fica bonitinho na só porta da deixar ele cidade. vermelho, fica na porta da cidade. Quantas coisas a gente faz ao mesmo tempo e bem feitas. Bem feito. Não, você não vem não. Você agora pode ir lá, papai. Mas o fato das mulheres fazerem muitas coisas, elas se tornaram também muito intolerantes com os filhos, com tudo. Então, tudo é um processo que o Eterno está trazendo para a gente fazer um autocontrole. Porque a mulher, ela é totalmente dominante e exigente. O seu filho é o melhor filho, não pode errar, não pode fazer aquilo. E é mesmo. Porque o que acontece? A mulher, ela precisa ser louvada lá no Salmo 31, Provérbios 31. Então, agora, voltando para cá, caindo de paraquedas todo mundo aqui. Você viu, né, Lenice? Voltando. Como é difícil para nós termos um domínio próprio e voltar a pensar. A dificuldade hoje do mundo, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas não pensam. Se as pessoas pensassem, tudo seria diferente. O fato de pensar não quer dizer que a pessoa não tem formação. Existem pessoas que são PhD, mas não pensam além daquilo que foi apresentado a ele. Não consegue ter um pensamento crítico. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei do Humberto, né, o Ética do Sinai, eu falei, gente, que livro que é esse? Que eu sempre amei leitura. Eu li um parágrafo, falava uma coisa, o segundo parágrafo estava falando que o outro estava errado. Aí eu falei assim, olha, que é isso? Aí eu li o do outro, o outro não concordava nem com um nem com o outro. Eu lia com o outro de baixo, falar que os quatro estavam certos. Eu falei, não consigo ler isso. Não entendia. 20 anos atrás. Não entendia. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Um fala o outro, outro. Aquelas coisas. Então, depois eu fui aprendi e falei assim, olha que coisa interessante. Desenvolve em você um raciocínio crítico. Todos têm a sua coerência, mas cada um enxerga de uma forma e acrescenta alguma coisa sem alterar o contexto sagrado da Torá. Isso é uma forma de pensar. Aí se torna uma forma poética, alguma coisa, os midrashes, histórias que trazem para quê? Para ajudar, cada um de nós entende de uma forma. Quando eu coloquei o Pirkei Avot, o raciocínio, eu não coloquei razão no texto. Aqui no texto eu coloquei na noção. A pessoa perde a noção. O texto original é razão. Aí a Soraya falou assim, não, vamos manter o texto original porque perde a razão. Porque a razão ela vai muito além do que a noção. Pessoa sem noção, ela não pensa. A pessoa, quando perde a razão, ela perdeu o conhecimento que ela tinha. A noção, ela não tem o conhecimento. O que precisa em nós? Desenvolver a nossa forma de pensar. Precisamos ser pensantes. E essa é a grandeza do mundo. Deus colocou você aqui, o mundo está em construção. Se ninguém pensar, ninguém sai do lugar. Então, todos nós temos que pensar. Olha, a população está desnorteada, sem noção alguma. As pessoas andam muito bravas, sem paciências e inseguras. Uma geração de adolescentes totalmente inseguros. Os jovens inseguros. Meus sobrinhos, com 15 anos, 18 anos, não podiam ir na cidade pegar ônibus. Eu falava com a minha irmã, que isso, Eliade? A gente andava de 11, era 10 anos. A gente ia para a cidade. Ah, não, mas não pode. Eu falei assim, por que não pode? Tem que levar de carro. Eu falei, olha, cria uma insegurança na criança, que ele nem sabe que tem perigo. Você coloca nele que é perigoso andar no transporte público. Não pode ir na cidade. Com 15 anos, não faz sentido. Quem coloca isso nas pessoas? Somos nós com as nossas inseguranças. As coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, para sempre. O que você tem revelado aos seus filhos, isso vai continuar perpetuando. Se o seu filho não desenvolver o quê? O pensar,
Abraão só desenvolveu porque ele pensou. Se ele não tivesse pensado, ele teria acabado lá em Ur, nos caldeus, com Tera, seu pai, vendendo imagens. Mas ele pensou. Você está desenvolvendo um pensamento crítico no seu filho ou colocando medo? O que acontece conosco hoje é que cada um está procurando esconder dentro do seu mundinho chamado eu. Todo mundo está pegando o seu mundinho e querendo colocar todo mundo dentro do seu mundinho. Porque hoje está todo mundo dividido em grupos, etnias. Quantas etnias nós temos hoje na nossa sociedade, no nosso país chamado Brasil? É o negro pardo, é o negro descendente, é o negro não sei o quê, é o avro não sei o quê, é o branco descendente não sei o quê, que também fala que é negro. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça e todo mundo acredita e se você fala, vira briga. Aí comportamento X, mulher Y, mulher não sei o quê. Que confusão! Por que essa confusão? Cada um quer viver no seu eu, no seu mundinho. E quem conseguir entrar dentro do seu mundinho é muito bem-vindo. Se não entra no seu mundinho, não faz parte de você. E todos nós dizemos assim no nosso eu: eu sei o que estou fazendo, eu sei o que eu escolhi, e eu sei o que estou plantando. Deus nos livre. Deus nos chamou para o mundo, para as nações. O Eterno falou: sejam luz nas nações. Deus plantou você hoje no Brasil, mas Ele falou que você tem que ser luz para as nações. O que isso quer dizer? O nosso pai Abraão, ele foi com todo respeito, andarilho por suas terras. E parou no deserto, com a sua tenda aberta, ajudando os povos dos 4 cantos do mundo, da sua época. Como anda a nossa casa? Como anda a nossa casa, corpo físico? Você é aberta às outras etnias? Você é aberta a outras pessoas, aos diferentes? Sabe por que existe o diferente? Para você levar luz e levar Torá e levar vida às pessoas. Nós precisamos levar vida às pessoas. E se você não se perdoar e começar essa nova vida, você não sai do lugar. Nós precisamos nos perdoar e começar a falar assim: olha, já que eu estou fazendo parte da construção desse mundo, eu vou me doar. A partir de hoje eu não vou ficar mais nervoso. Eu vou ser mais perdoador. Vamos perdoar as pessoas. Vamos parar de ficar sempre mimimi, sem mimimi, né, dona Fernanda? Não, mas tô cutucando. Mas vamos viver a nossa vida de uma forma mais solta, mais feliz. Deus não colocou você aqui para limitar no seu eu. O que é o eu? Ego. Abre mão do seu mundinho. Entenda, Deus está querendo tirar você das suas prisões. José entendeu a mensagem. Faraó sonhou porque chegou a hora. Quantas pessoas estão sonhando, estão te chamando para mudar o seu masal? A sua vida é hoje, é agora. Aquele livro, O Homem Mais Feliz do Mundo, a última página daquele livro, até hoje, desculpa. Falha nossa. Falha sua. A última página. Agora quer dividir com você. Falha nossa. Perdão. A última página desse livro, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim: olha, eu prometi a mim mesmo que durante toda a minha vida eu vou viver e serei feliz. Mas eu não posso perdoar Hitler porque mais de 6 milhões de pessoas morreram e não tiveram a oportunidade de decidir. Eu vivo por elas e não perdoo por elas, porque eu não sei o que elas queriam decidir.
Olha a grandeza desse homem. Eu li essa página, esse parágrafo, são 3 parágrafos, eu vejo no livro aqui, está até marcado, 3 vezes. Eu falei assim, mas por que você não perdoa? Ele fala assim, eu não posso perdoar. Porque se eu perdoo, eu estou sendo injusto com 6 milhões de pessoas que morreram e eu não tive oportunidade de dialogar com elas. Mas uma coisa eu prometo para mim mesmo, enquanto eu viver, eu vou viver por elas. Por que me deu esse insight aqui agora? Veio. Muitos de nós carregamos raivas, emoções desnecessárias de coisas que nós vimos, de coisas que nós ouvimos, e a gente vai criando os psicossomáticos dentro de nós e ficamos perturbados espiritualmente, porque essas coisas não nos deixam trazer conexão. Por exemplo, aquela menina que matou os pais lançou um filme agora, no Netflix, e saiu candidata a deputada federal. Se eu olho essa situação, eu falo assim, poxa, revoltante, né? Eu posso julgá-la? Eu posso condená-la? Eu posso estar no mundo dela? Não. Não posso julgá-la, não posso condená-la, não posso estar no mundo dela. Então ela está certa, Silas? O que você acha do rei Davi? Entenda que o nosso estado de degradação mental, ele é muito ruim. Nós não conseguimos analisar dentro de um contexto de elevação espiritual esse mundo, julgar as coisas. E nós entramos vou te dar a palavra, nós entramos em situações constrangedoras e de rebaixamento espiritual por vacilo nosso, por falta de pensar. Com todo respeito ao rei Davi, toda a sequência de vida. Mas só que cada homem, cada indivíduo tem uma trajetória. E essa Susana teve uma trajetória. Eu vejo que esse filme deveria ter sido lançado, talvez minha visão, no seu contexto que ela escreveu. Será que ela arrependeu lá no final e tem uma mensagem transformadora para os nossos jovens? Não sei. Não posso julgá-la e nem posso condená-la, porque eu não estou nesse mundo. E nesse momento que nós estamos de Yom Kippur, nós precisamos entender que muitas coisas que nós carregamos são desnecessárias. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma mágoa do meu avô. Ele já faleceu. Ele não está aqui para justificar o que ele fez comigo. Algumas pessoas, há coisas que aconteceram com você, que você não consegue julgá-las mais, porque isso hoje não te pertence mais. Sabe por quê? Tudo que acontece conosco, que passa no nosso caminho, é uma oportunidade para mudar o nosso mazal, a nossa sorte. Tudo que aconteceu com você, negativo ou positivo, foi uma oportunidade divina de Deus para mudar o seu mazal. Não podemos julgar ninguém. Interessante, não é isso? Mas você não acha que é muito conformista? Não. Por exemplo, sei lá, eu acho até comparado com o rei Davi, assim, até não sei se seria uma comparação que eu faria. Porque ela foi diretamente, não estou julgando, porque ela já foi julgada. Condenada. Já foi condenada, entende? Ela pode até ter se arrependido, mas a consequência do fato está ali. Como Davi também. Ele cometeu aquele ato lá, colocou na linha de frente por causa da mulher, aquela coisa toda, mas ele foi julgado e. É isso que eu entendi. Não. Eu peguei com o rei Davi, Porque o rei Davi, ele armou cilada para o seu amigo. Urias Faleceu. Mas ele
põe ele na frente. Mas Sim, mas o que aconteceu com Davi? Cada passo de Davi, ele alcançou Masal nas suas transgressões. Os nossos sábios falam que ele não teve transgressão, que ele aproveitou o teste negativamente para o bem, que se ele não tivesse os testes, ele não alcançaria o nível que ele alcançou, mas aquilo que ele proporcionou através dos testes não foi correto. Mas tem uma linha também de pensamento, só para Sim. conhecimento, né? Tem uma linha de pensamento que é o seguinte, quando o homem ia para a guerra, ele já dava à mulher o guete, ou seja, a mulher, ele dava a possibilidade dela ser divorciada. Ele ia para a guerra. Existe uma linha que fala que Davi, ele visualizou que o Salvador do mundo, o Messias, o Mashiach, viria dele com Betseba. Porém, ele não soube esperar. E aí, o que ele faz? Ele pega e coloca Urias na linha de frente lá, porque ele falou assim, ó, se for a vontade de Deus, que essa descendência conseguisse, então ele morreria. Se não fosse, ele sobreviveria. E aí, quando chega o profeta para Davi, é algo muito interessante, ele fala assim, ó, e pareceu mal aos olhos de Deus. Ele não fala assim, Davi pecou ou foi extremamente errado, mas ele pareceu mal. O fato de Davi ter feito parecer mal foi o grande pecado dele. Perdeu o filho. O Terrelim 51, o Terrelim 51 narra essa história e ele fala direitinho sobre isso. Por que eu falo dessa forma? Eu poderia ter usado Levi e Simeão no caso de Tamar. Era barbaridade. Eles fizeram um trato com o pai daquele menino. Foi um trato. E eles não mataram só o menino. Mataram todos os homens daquela cidade. Mas só que depois deles matarem toda a cidade, o que Deus fala com Jacob? Volta, e agora vocês vão pegar toda a idolatria dessas mulheres, né, e vão enterrar lá e vão fazer um sacrifício, vai colocar todas as idolatrias, e essas mulheres tornaram esposa dos funcionários, dos escravos de Jacob, de uma certa forma fez parte do povo. Foi um resgate. Mas dentro desse resgate, barbaridade. Se você pegar desse contexto, você vê que há coisas que acontecem que nós passamos, porque está falando do bem de Israel. Aí você passa. Aí quando eu falo da Suzana, você fala, não, mas a gente tem que saber entender os processos que cada um estão passando. Então, quando chega nessa condição, é só uma forma de expansão. Porque quando o profeta chega e fala com ele, e fala assim, concede-me tua graça, ó Deus, conforme a tua benevolência, e por tua imensa misericórdia, apaga minhas transgressões. Pela Cabala, a Cabala fala que Salomão tinha que nascer dela. E o primeiro filho morreu, ele orou tudo. Mas só que o pensar ele pensou. Mas toda a transgressão que Davi aconteceu com ele, nunca mais ele repetiu. Parece a linha do Rodrigo aí, dá o benefício da dúvida. Né? Mas tem... Eu falo assim, a maior parte das pessoas pensam que Davi foi Não, ele não foi adulto porque ela já tinha morrido. Ele já tinha morrido. Eu falo assim, que o fato é que ele não foi adulto, mas a maior parte do pessoal pensa que o pecado de Davi foi prostituição. E falando só que quando você falou, ficou parecendo um pouco essa comparação em si, né? Suzana von Stoff com o Meller Davi. Eu falo porque a elevação de Davi, eu acho assim, passaram vários anos, milênios, e não encontraremos pessoas com o coração, né? Com o coração da elevação de Davi. A elevação de Davi, o conhecimento dele era Porque as situações foram sobrenatural. diferentes. Para a gente encerrar esse parte de Davi, vou trazer o caso de Salomão.
Quem construiu o templo foi Salomão. Por que Salomão construiu o templo? Porque as mãos de Davi continham sangue. Ok? Quando ele subiu o Mishkan, não era Mishkan, já era o tabernáculo, Salomão, a Sheriná não descia sobre o tabernáculo. A Kabbalah explica muito bem, isso é lindo isso. E Salomão fala, Deus, eu não sei mais o que eu faço. Já fizemos tudo e a Sheriná não desce. Aí Salomão fala, chama todo o povo da época, os levitas todos, e falam, agora nós vamos pedir a Hashem que manda a sua Sheriná em nome do Meler Davi. Aí a Sheriná veio. Por quê? Porque tinha uma má impressão de Davi, que ele contribuiu financeiramente, todo mundo falou assim, mas ele não pôde participar. Mas a Sheriná só desce quando faz a bênção em cima de Davi. Mas que teve danos, teve. E uma coisa linda do Rabino Arush, não existe ofensa maior que meu orgulho. Essa é outra frase também que eu me debrucei de cima dela há algum tempo. Não então vamos para a gente terminar, que já está dando 10 horas. Hoje, se eu me tornar humilde e compreender as ofensas, eu vou compreender as oportunidades. E quem diz isso foi Davi. Davi, quando ele está andando, eu começo a falar dele, aí eu acho que foi Urias, eu vou lá matar ele. Ele falou, você não mata não. Quem sabe é Deus está mandando ele falar para eu escutar e consertar meu caminho. Não existe ofensa maior que meu orgulho. Perdoar é muito difícil, mas é uma ação muito inteligente e necessária, que trará muitos benefícios. Não perca tempo. Pelo contrário, você deve valorizar inculcando pensamentos positivos. Coloca pensamentos positivos na sua mente. Não perca tempo remoendo passados, ofensas. Lembra, não existe ofensa maior que o seu orgulho. E foi uma oportunidade que Deus deu para mudar o seu masal. Perdoar não é esquecer, mas traz leveza para a sua alma. Não subestime o poder do perdão. Perdoe. E assim que o fizer, busque algo que lhe faça feliz. A vida é bela se permitirmos que ela seja. A felicidade está em suas mãos. Techuvá já. Decida ser feliz e faça os outros felizes também. Que o Eterno nos abençoe. Que tenhamos um excelente Yom Kippur, de alma leve, corpo lavado, muita alegria, muita transformação. Perdoe a si mesmo. Não existe perdoar o outro se você não consegue ainda perceber que você precisa perdoar a si mesmo. Então vamos